A paz do Senhor, crente, vamos estudar? Capítulo 27 de Gênesis. E antes de qualquer coisa, já deixa seu like aí, seu curtir, seu comentário, né? Envia para quem você sabe que quer aprender mais da palavra do Senhor, indica nossos vídeos. Não sou profissional, enrolo muito no que eu tô falando, falo muito né, falo muito e assim vai. Depois que eu tô assistindo o vídeo, eu falo, Senhor, ainda bem que o Senhor tomou a frente e o ensinamento saiu, porque se dependesse de mim só tinha né e é nesse vídeo. Então, brincadeiras à parte, vamos chegando já com a velhice de Isaac, e ele percebe que precisa abençoar os seus filhos, porque está chegando o momento dele partir. Isaac quer abençoar Esaú, que na verdade é o filho mais velho, né? Porém, Esaú já havia vendido a sua progenitura, né, para Jacó por um prato de lentilha. Um prato de sopa, em algumas bíblias, troca um pouco o prato, mas é por um prato de comida, por bem pouco. Ali mostra que Esaú tinha uma visão a curto prazo, né? Ele estava ali vendo na hora, que ele estava morrendo de fome, e sem pensar duas vezes, ele troca o que é valioso, muito importante, por aquilo que é passageiro. Ele ouviu, né? Ele quis satisfazer o desejo, né, da carne, a necessidade da carne dele naquele momento. E ali, quando fala sobre o que Rebeca fez para que isso não acontecesse, me vem aqui algumas coisas que eu tenho que explicar sobre Rebeca. E uma das coisas que eu avaliei aqui sobre Rebeca é o significado do nome dela. Significa cativante, sedutora e armadilha. Quando eu li armadilha, eu achei estranho. Porém, quando eu li, né, o capítulo, eu entendi muito bem que faz todo sentido. Queria ressaltar também sobre Rebeca, né? A situação do servo ter ido até Rebeca, encontrou Rebeca, e Rebeca prontamente aceitou ouvir. Toda essa situação aponta para algo maior do que Rebeca em si. Através da história de Rebeca, a gente consegue ver que Rebeca simboliza a igreja, né? Que o Espírito Santo vem, né, buscar para guiar até o noivo, para guiar até Jesus. Então, olha que coisa linda, né? O mordomo ali, ele simboliza o Espírito Santo que está nos guiando nessa nossa caminhada. E a Rebeca ter aceitado ir prontamente é o que devemos fazer quando ouvimos a voz do Senhor, né? Quando ouvimos que Deus nos chama, a gente atender prontamente e segui-lo, largar tudo para trás, sem pensar no depois, né? No que pode acontecer, nos deixar guiar mesmo pela vontade do Senhor. Foi isso que a Rebeca fez e é isso que estão passando ali também de Rebeca para nós. Agora, quando Rebeca tá lá grávida e que Deus fala para ela que dentro do ventre dela tinha duas nações e que o menor seria mais poderoso do que o maior, eu não sei se ela esqueceu dessa frase, se ela esqueceu ou se ela achou que ela tinha que ajudar Deus. Porque Rebeca deu um jeitinho de acontecer conforme tinha sido falado. Porém, a gente tem que aprender que Deus não precisa da nossa ajuda para que nada dê certo. Ele pode fazer qualquer coisa. Ele pode todas as coisas. E ali Rebeca, junto com Jacó, que Esaú era o mais velho, mas Jacó foi abençoado. Por quê? Porque Rebeca ouviu toda a conversa de Isaac com Esaú, dizendo para ele ir caçar, pegar o animal que ele encontrasse, né, trouxesse, fizesse uma comida bem gostosa para ele, que ele o abençoaria. Então, ouvindo isso, Rebeca fez uma armadilha, né, para Isaac abençoar Jacó. Por que eu usei a palavra armadilha? Porque significa, né, o nome dela aqui. E foi exatamente isso que eles fizeram. Armaram ali uma roupa, uns pelos para colocarem sobre as mãos de Jacó, né? As roupas de Esaú, que tinha o cheiro de Esaú. Tanto que quando o pai está conversando, e ele pergunta algumas vezes, Esaú, é você mesmo? E ele fala, porque a voz é de Jacó, mas as mãos, né, o cheiro é de Esaú. E isso deu uma certa segurança a Isaac, e ele comeu, bebeu e abençoou o seu filho. Mas a palavra do Senhor, ela se cumpriria mesmo sem Rebeca e Jacó ter feito essa situação. Deus, ele não muda o propósito por causa das nossas atitudes, né? Vamos dizer assim. Ele não faria nada diferente do que ele já tinha falado a Rebeca. Se foi revelado a ela o que aconteceria, ela poderia ter descansado. Mas
ela deu o seu jeitinho como nós adoramos dar. E depois dessa trama toda, né, de se vestir, fazer a comida e passar por Esaú, Jacó teve que fugir, né? Teve que ir para Padã Arã, se eu não me engano, né? Para a parentela de Isaac, a parentela ali, de Isaac não, de Rebeca, né? Para a parentela de Rebeca ali, que é também a parentela de Abraão, né? No caso, tudo na família mesmo. Mas quando ele chega lá, na verdade, antes dele chegar lá, ele tem um encontro com Deus. Ele tem uma mudança de, como posso dizer, eu acredito que ele queria deixar o velho homem para trás e decide começar um novo com o Senhor. Tanto que ele faz promessas a Deus, né, de dar o dízimo, tudo que ele conseguir, tudo que ele fizer, né, vai ser ali ofertado ao Senhor, uma parte, que ele vai ser homem. Ele, na minha concepção, ele diz para Deus que ele vai realmente seguir o que Deus quer para ele, a vontade de Deus. E é aquilo, quando a gente faz algo, Deus, estando conosco, ele não nos priva de passar pelas consequências daquilo que a gente fez. Independente do que a gente fez, a gente vai sofrer as consequências. Só que, como eu já falei aqui uma vez, quando a gente sofre as consequências com o nosso Deus, é muito melhor. Você suporta, você tem esperança, né? E aí, tanto faz que até chega o momento de você pagar. E quando ele chega à casa lá, né, e encontra Labão, que é o seu sogro, né, o seu futuro sogro, Labão age como ele agiu lá com o pai dele, né, engana, faz com que ele trabalhe 7 anos para ter a mão de Raquel, que é a mulher que quando ele viu, ele se apaixonou, e Jacó trabalha esses 7 anos, e chega um momento que Jacó fala, ei, acredito que já esteja na hora, né, do meu casamento. E Labão tinha uma filha mais velha, que era Lia, e a sua filha mais nova, que é Raquel. Porém, Jacó queria Raquel, mas Labão pensou, tem um jeito aqui de casar a minha filha mais velha. O que ele fez? Fez um grande banquete, uma grande festa, né, tal, e depois entregou, né, a jovem a Jacó para a noite de núpcias. Naquela época, né, era tudo no escuro, ninguém via nada. Ele não percebeu que não era Raquel. Já ia falar Rebeca. Ele não percebeu que não era Raquel. E só na manhã seguinte, ele se deu conta de que era Lia. Então aí ele foi lá questionar, mas né, me casei, eu trabalhei por Raquel. E o sogro dele fala, aqui nós não temos o costume de casar a mais nova primeiro. A mais velha tem que casar primeiro. E agora você pode, né, por esperar a semana, né, como é que fala? A lua de mel, né, passar, e aí eu te entrego também a minha filha Raquel. Só que com a condição de trabalhar mais 7 anos, né? E nessa, para receber Raquel e Lia, ele trabalhou lá 14 anos. E tudo que Jacó fazia, Jacó prosperava, porque Jacó foi abençoado por Isaac, e ele herdou de Isaac não só os bens materiais, né? Ele não herdou só a primogenitura ali, aquela coisa que dava direito a ele a tudo, mas também ele recebeu a herança espiritual, que é o que Isaac recebeu de Abraão e Jacó recebeu de Isaac, que é como se eles fossem, né, a ligação, né, o sacerdote ali. Então, não só ganhou a primogenitura, como ganhou esse dom espiritual também. Então, foi ali que fez a ligação, né, de que tudo que Jacó fazia, tudo que Jacó trabalhava para Labão. Labão estava enriquecendo, mas era pelos esforços de Jacó. Deus abençoava grandemente tudo que Jacó fazia. E aí Jacó trabalhou mais 7 anos para Labão, e então ele decidiu que era hora de voltar. Foram 21 anos de ruptura dos irmãos. 21 anos separado pela armadilha que Rebeca criou, né? E eu digo que Rebeca continuou sendo uma boa esposa para Isaac, carinhosa, amorosa, né? Tanto algumas características de Rebeca a gente viu no decorrer do livro, né? Falando, por exemplo, que ela era sedutora, porque na primeira vez em que Isaac a viu e consumou ali, ele já se apaixonou por ela. Fala que Isaac a amou. E tem também na parte em que fala lá
que quando Isaac foi pego na mentira, que ele disse que Rebeca era sua irmã, né, mas não era, que ele estava acariciando ela, né, então ela cativava ele, que também é um dos significados do nome dela. E um detalhe que eu percebi aqui sobre quando fala, né, quando ele é pego na mentira, que o Abimeleque fala assim, ó, vou ler o capítulo 26, né, o versículo 8, ó. Ora, tendo Isaac permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaac acariciava Rebeca, sua mulher. Foi quando ele pegou Isaac no flagra ali, né? Aí foi lá tirar satisfação com ele, ó. Que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado da tua mulher, e tu atraído sobre nós grave delito. E deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Uma coisa que eu achei muito interessante é que quando Abimeleque fala ali que ele teria trazido grande delito sobre eles, é porque a Bíblia sempre fala sobre isso, sobre o homem que tiver, né, relações com uma mulher casada, esse homem traz para si, né, a morte. É abominável ali. Então, vem aqui, quando fala assim, ó, qualquer um que tocar neste homem ou nesta mulher, né, quando fala da Rebeca, eles estão se dirigindo a essa situação. Porque lá em Provérbios 6, versículo 26, fala assim, ó, pois a prostituta o levará à pobreza, mas dormir com a esposa de outro homem lhe custará a vida. Então a gente encontra em vários locais, né, vários versículos falando sobre isso, que seria algo que não ficaria impune, né? E quando o Senhor continua ali abençoando Isaac, por onde ele passa, que ele prospera em meio à adversidade, todo mundo sabe que Deus é com ele. Os inimigos dele, que no caso era Abimeleque ali, vai até ele, né? E reconhece que Deus está com ele, faz aliança, como já foi dito no outro vídeo, né? E é isso que eu tenho para passar aqui no dia em que o nosso Senhor, ele põe na nossa mão, põe sobre nós a bênção dele, não importa. Quando Labão aceitou que, tá bom, Jacó, agora você pode trabalhar para você e o que você fizer você pode levar, só que Labão continuou agindo de forma, como é que se fala? Maldosa. E Deus não permitiu. Deus permitiu que Labão enganasse Jacó no começo, quando foi com Lia, né, quando foi com Rebeca ali, Deus permitiu, porque aqui se faz, aqui se paga. Ele fez, ele tá recebendo a punição. Mas quando chegou lá na frente, que Labão fez um trato com Jacó e não obedeceu, né, que é sobre os gados, os que forem malhados, os que forem não sei o quê, e sempre mudando a questão, ele sempre mudava e Deus abençoava justamente. Como fala uma parte, se eles falavam que o pagamento de Labão, de Jacó, seria por causa dos cordeiros malhados, os cordeiros malhados se multiplicavam. Se falasse que, sei lá, fosse por outras coisas, os listrados se multiplicavam. Por quê? Porque o Senhor estava com ele. O Senhor viu que ele estava na inocência, que ele estava indo ali de boa fé, agindo como ele prometeu ao Senhor. Agir de paz, né? Seguindo a palavra do Senhor. E aí, deixa eu só ver aqui se eu não esqueci de mais nada. Quando ele casa, né, com Rebeca e com Lia, né, que eu passei direto por isso daí, já fui falando até da hora que ele tenta ir embora, mas o importante é a informação ser passada. Quando Jacó casa com Lia e Raquel, começa uma picuinha entre as irmãs, porque Raquel era amada por Jacó, Lia não. Só que Lia não pediu aquela situação. Lia não entrou naquilo ali por ela, né? E Lia foi abençoada por Deus, que fala na palavra, e teve vários filhos. E Raquel demorou a ter filhos, né? Mas conforme você lê a história, você até entende que foi bom e necessário para Raquel ela demorar a ter os filhos. Porque, se eu não me engano, ela faleceu no parto do segundo filho. Então, olha como Deus trabalha, como Deus é perfeito. Só que elas começaram algumas picuinhas entre elas ali, né? Porque eu dou filho e você não dá. Porque não sei o quê. E Raquel enfiou sua serva,
Bila na história, para que ela pudesse gerar filhos a Jacó, né, em nome de Raquel, que ali eles tinham muito isso, né? E nessa outra parou de conceber também, aí falou, pega minha serva Zilpa. Então Jacó teve filhos com sua esposa Lia, foram vários, com a sua esposa Raquel, foram 2, com a Bila e com a Zilpa, eu não me lembro a quantidade agora. Eu sei que ao total Jacó teve 12 filhos, né, que são as 12 tribos de Israel, que Israel é o nome de Jacó, quando Deus muda o nome dele, né? E o que Deus promete, ele cumpre, né? Tudo o que foi falado, até que foi falado para Abraão que ele teria um filho, né, que é Isaac. Isaac foi muito esperado. Isaac foi o primeiro homem na Bíblia que Deus citou o nome antes mesmo de nascer. Isaac foi, né, um dos homens ali entre Abraão e Jacó ali, que ele foi o único que teve apenas uma esposa, né? Foi certinho ali, bonitinho. Ele viveu mais anos do que os dois, do que Abraão e do que Jacó é seu filho, né? Só que a vida dele foi mais paradona, foi muito tranquila. Por quê? Porque ele tinha todo o aparato de Deus, ele estava cercado de promessas boas, de promessas. E ele teve essa vida abençoada, pacata. Tanto que o livro, né, falando aqui de Isaac, são curtos e não são muitos, né? E aí a gente vê, quando a gente tem a presença do Senhor, como é que é diferente as coisas. Como eu já disse em várias partes, quem tem a presença do Senhor, quem é guiado pelo Senhor, todo mundo repara. Aconteceu isso com Noé, aconteceu isso com Abraão, aconteceu com Isaac, aconteceu com Jacó, vai acontecer com José e assim por diante. Então, eu fiz aqui um resumão, né, do capítulo 27, do 28 e do 29 e tentei não fazer muito grandão, mas caso eu me esqueça, né, tenho esquecido de alguma coisa aqui, no próximo vídeo eu volto e dou uma passada por ali. Não tenho problema com isso de voltar e falar, gente, ó, no vídeo anterior eu esqueci de falar isso, porque o objetivo aqui é aprender, né? Então, quando eu passo pra vocês, eu tô aprendendo. Eu estudo, passo pra vocês, tô aprendendo, e se você aprender alguma coisa com o que eu tô fazendo aqui, além de falar né, eu já tô muito feliz. Então fica com esse estudo, né? Até o próximo vídeo, que Deus possa abençoar cada dia mais.